E aí, amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde. Hoje, nessa temporada, a gente bate papo com profissionais sêniores que resolveram dar uma guinada na sua vida para mostrar que não existe um limite de idade para você ir atrás de seus sonhos, dos seus desejos, novas oportunidades, novas atividades, enfim, fazer algo diferente, tá? Então, esse é uma série muito legal, muito divertida, e vocês vão ver casos dos mais diversos, tá? Queria lembrá-los, né, pessoal que está vendo no YouTube, dá aí o seu joinha para seguir a gente, para poder compartilhar aí essas histórias. Fiquem à vontade de fazer seus comentários também e dar seu subscribe para não perder nenhuma. E se você está ouvindo, né, numa plataforma de podcast, também siga a gente lá, para que você não perca nenhum episódio. Lembrando que o Nada de Pânico tem um episódio semanal. E hoje nós temos aqui os nossos amigos Rui Cunha, de Valinhos, Michel Girardias, do Rio de Janeiro, e Jorge Lacombe, de Campinas, que vão estar participando comigo, Ricardo Mandel, que sou o host do Nada de Pânico. E hoje vamos ter o prazer de receber, direto da grande cidade de Americana, Hugo Farias. Boa. Hugo, né, tem uma carreira aí de mundo corporativo, de TI, acho que são mais de 20 anos, 22 anos, temos trabalhado na IBM, Kyndryl, enfim, muita coisa, e que resolveu dar uma guinada, ter uma jornada, como falamos, pessoal de empreender e correr, né, com o objetivo de correr uma maratona por dia por um ano. Para mim isso é coisa meio de louco, mas vamos descobrir. Começar, Hugo. Fala como é que é correr uma maratona por dia por um ano, cara. Bom, pessoal, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês e revendo as carinhas que eu estava acostumado a ver quando trabalhava na IBM e na Kyndryl. Então, rever aqui o Michel, o Rui, o Jorge Lacombe. Inclusive, o Lacombe foi o responsável ou o culpado por eu ter entrado na IBM. Me contratou lá no início. Então, muito bom revê-los aqui e bater um papo com vocês. Bom, falando dessa jornada, né, o que é correr 365 maratonas, cara, é uma jornada muito desafiadora, principalmente para quem passou a vida trabalhando com tecnologia, trabalhando sentado, né? Então, passar por esse processo de transição, treinamento, por mais que eu tivesse contato com o esporte ao longo da minha vida, eu sempre foi de forma amadora, né? Eu sempre usei o esporte como uma ferramenta de autossuperação, automotivação. Não era nada para competição, para performance. E, de repente, decidi embarcar numa jornada diferente e me desafiar, ver se eu conseguiria. Felizmente, conseguimos aí correr 366 maratonas em 366 dias, 42 quilômetros por dia. Hugo, é coisa de louco mesmo, realmente. Só que quando você anunciou, a gente ficou sabendo que você ia correr, fazer essa loucura, eu falei assim, correr uma maratona por dia é fácil, difícil é essa loucura que ele fazia na IBM Kyndryl, os desafios que você tinha lá. Você pode contar um pouquinho do seu dia a dia antes de correr? Como é que era o seu dia a dia no mundo corporativo, todas as loucuras de lá? Conta pra gente. Vamos lá, durante a minha passagem, a minha vida aí pelo mundo corporativo, foram mais de 20 anos, 22 anos. Antes da IBM, eu trabalhei em outras empresas. Na IBM, eu sou natural de Brasília, então eu trabalhei em outras empresas lá em Brasília. Em 2003, eu fui para São Paulo para fazer um curso de pós-graduação em segurança da informação. Naquela época, eu já visualizava oportunidades nesse mercado de segurança da informação, porque o mundo da computação estava crescendo cada vez mais e a questão da segurança era importante. E na época, eu não visualizei muitas oportunidades de especialização em Brasília, então eu fui para São Paulo, vim né, para o estado de São Paulo, e a ideia era voltar para Brasília e não voltei mais. Fiz a pós-graduação e aí entrei na IBM em 2004, por intermédio de um amigo que me recomendou para o Jorge Lacombe, né, o Alexandre Baltar.
Eu passei por todo o processo de seleção normal, levou uns 2 meses com entrevistas, teste psicológico, psicotécnica, etc. Deu certo e eu entrei para atender clientes globais, para o Global Delivery. Atendi durante algum tempo como suporte técnico, Global Delivery, e após uns 6 anos, mais ou menos, eu migrei para clientes domésticos, do mercado brasileiro. E fui evoluindo dentro da IBM na prestação de serviços, ocupando cargos diferentes, saí da parte de suporte técnico e migrei para gestão de serviços, depois virei executivo de delivery de serviços, né, o famoso DPE, para quem conhece as terminologias e siglas dentro da IBM, Delivery Project Executive. Então, era executivo de entrega de serviços, e aí, para quem sabe, para quem conhece essa dinâmica, sabe que ela é muito desafiadora, né? Lidar com o cliente e ser responsável pela entrega de serviços, gerenciar a infraestrutura de tecnologia dos clientes. Você cuida de grandes operações críticas que podem parar quando para um determinado negócio do cliente, cara, o impacto é enorme. Para uma produção de uma fábrica, para a produção de aço, ou um sistema de varejo, enfim, diversas indústrias são gerenciadas, né, por empresas de tecnologia. No nosso caso, a gente gerenciava, eu era responsável por isso. Depois migrei para a área mais comercial, com função de Project Executive, então eu era responsável pelo relacionamento, por crescer esse relacionamento dentro do cliente, trazer renda adicional para a IBM e para a Kyndryl. E igualmente era um trabalho desafiador, porque eu continuava com as mesmas responsabilidades, acrescentaram outras, eu facilmente trabalhava 8, 10, 12, 14 ou até 16 horas, dependendo do período do mês, do ano, né? Então, eu me acostumei durante 18 anos aí, em IBM Kyndryl, a lidar com situações de estresse, a lidar com gestão de crises, a lidar com gestão de conflitos, e gestão de equipes, e isso me ajudou no processo de reflexão sobre o uso do meu tempo, que foi durante final de 2021, início de 2022, eu comecei a refletir sobre o uso do meu tempo. Trabalhei 22 anos no segmento privado e me questionei, cara, você quer continuar fazendo isso? Onde você vai chegar? Tá, você pode chegar até ocupar um cargo tal, ganhar tanto, mas é isso que você quer? Eu cheguei à conclusão que não. E assim, com 42 anos de idade, é uma idade que você naturalmente está ainda construindo patrimônio, você tem filhos, você busca uma estabilidade, né, financeira, até porque teu filhos de 12 e 11 anos, eles estão crescendo, têm demandas de escola, gastos elevados, né, como todos sabem. Mas eu me vi numa situação onde eu comecei a questionar qual que era o propósito, né? Por que eu vim para este mundo? O que eu vim fazer? Será que eu vim para trabalhar e fazer a mesma coisa durante 35, 40 anos? Eu entrei nesse processo de reflexão. E eu cheguei à conclusão de que não era isso que eu queria. Não era a questão financeira. Financeiramente eu estava muito satisfeito. Do ponto de vista de carreira, eu também estava muito satisfeito, entregando resultados, superando as expectativas. E foi uma questão mesmo de identificar o propósito. E aí eu cheguei à conclusão de que eu queria fazer algo diferente, algo de impacto que pudesse inspirar outras pessoas, gerar um legado, gerar uma contribuição. E como eu sempre tive envolvido com esporte ao longo da minha vida, e eu tinha feito a primeira e única maratona oficial em setembro de 2009, me veio essa ideia na cabeça. Cara, será que alguém alguma vez já correu uma maratona por dia durante um ano? Será que isso é possível? Né? E uma Mas das coisas... essa ideia da maratona 365, né? Porque você podia ter escolhido, vou subir o Everest, vou, sei lá, vou atravessar o Atlântico a remo, né? Como outras pessoas já fizeram, mas você escolheu fazer uma maratona 365. Qual era o gancho aí da maratona 365 que você imaginou?
o gancho da maratona é justamente pelo fato da maratona ser considerada pelo público em geral, por 99% da população, como algo difícil. E aí eu pensei, cara, se eu conseguir fazer uma por dia, como que isso vai ser encarado? Será que isso é possível? Será que alguém alguma vez realizou? E aí eu fui pesquisar e descobri que tinha sido realizado em 2010, 2011 por um belga, Stephen Engels. Só que assim, eu sempre fui fã do Amir Klink. E o Amir Klink foi o primeiro ser humano que atravessou o Atlântico Sul a remo, da África para o Brasil. Chegou lá em Salvador. E esse cara mostrou que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis, né? E eu também busquei uma outra inspiração. Você falou do Everest. No processo de reflexão, eu assisti um documentário nesse período aí de dezembro de 21, início de 22, no Netflix, que é o 14 Picos, 14 Montanhas. Não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, assistam. Que conta a história de um nepalês, o Nins Dai, que decidiu escalar as 14 maiores montanhas do mundo, acima de 8.000 metros, dentre elas o Everest. E a pessoa que havia conseguido fazer isso antes dele, levou 16 anos para escalar as 14 montanhas. Ele fez isso em menos de 7 meses. Só que ele usou um formato diferente, ele teve uma estratégia diferente. O mundo da escalada fala bastante sobre isso, de que ele usou oxigênio e o cara lá atrás fez no modo raiz, ele foi se adaptando, por isso que ele levou tanto tempo, parará. De qualquer forma, eu não vou questionar isso. O fato é, um cara que era um funcionário também de uma empresa, do nada decidiu sair e falou que ia escalar os 14 picos. E ele foi lá e fez. É mais um que mostrou que pessoas comuns são capazes de fazer coisas extraordinárias. E foi isso que ficou na minha cabeça. Eu falei assim, cara, eu quero fazer algo de impacto, que possa inspirar outras pessoas e mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Como eu nunca tinha escalado uma montanha, como eu nunca tinha navegado em outros mares, e o meu contato era com o esporte ao longo da minha vida, e levando em consideração que a maratona sempre foi considerado como algo difícil, veio essa ideia maluca do tipo, será que é possível correr uma maratona por dia durante um ano? Você saiu da IBM, pediu demissão. Você já sabia que era possível ou não? Não. No processo de reflexão, eu fui pesquisar. Pesquisei, descobri o cara, aí sim eu falei, é possível. É possível. Se esse cara fez, eu também consigo fazer. Claro, eu não tenho a preparação que ele tinha, mas eu me considero disciplinado. Não sou talentoso, eu sou disciplinado. Quem me conhece aí da IBM, eu sempre fui muito estruturado com o que eu fazia. Eu falei, se eu quiser fazer isso, eu preciso tratar isso como um projeto, estruturar isso como um projeto. E aí foi onde eu comecei a desenhar como um projeto, e esse negócio ficava martelando na minha cabeça, e cada vez que eu evoluía no desenho da solução, mais eu me convencia de que era uma boa ideia. Óbvio, eu busquei me desenvolver também nesse assunto, pesquisei bastante, li bastante livros sobre disciplina, sobre superação, sobre ideias, e aí eu fui me convencendo de que era uma boa ideia, de que podia conectar, porque falava de esporte, falava de desafio, era relacionado à superação e falava de muitas coisas. O veículo que eu escolhi foi a maratona, mas o projeto é um projeto que fala de muitas coisas, fala de superação, fala de disciplina, fala de comprometimento, fala de planejamento, fala de fé, foco, resiliência, autoconhecimento, propósito, protagonismo, fala de acreditar em você, acreditar que você é mais forte do que imagina, fala de confiar, né? De confiar em você. Óbvio, você tem que, para confiar, você tem que mapear riscos, então eu mapeei os riscos, eu montei uma equipe multidisciplinar, eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso sozinho, então eu montei uma equipe multidisciplinar formada por profissionais da saúde e do meio esportivo,
E eu ainda perguntei, cara, será que isso pode gerar alguma contribuição para a ciência, já que eu vou fazer todo esse esforço físico e mental? Aí eu convidei o INCOR, o Instituto do Coração, para me acompanhar. Falei, olha, eu vou fazer essa maluquice aqui, vocês topam me acompanhar? Pode gerar alguma contribuição para a ciência? E aí eles toparam. Eles pesquisaram, óbvio, viram que não tinha na literatura nada dessa magnitude. Já tinha muita coisa, assim, falando sobre esse tipo de esforço no sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, mas nada dessa magnitude. E aí eles toparam me acompanhar. Foi a minha primeira vitória que me mostrou, cara, estou no caminho certo. Hugo, deixa eu te perguntar uma coisa. Falando sobre disciplina, eu lembro na época das auditorias, que a gente saía de 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã. No dia seguinte, você estava já correndo na esteira, fazendo exercício. Mas eu tinha uma curiosidade para saber como é que foi o teu papo em casa com a tua esposa, com as crianças. Você tem um casal, né? Como é que foi? Você deve ter sentado para conversar, para amadurecer, inclusive, a ideia com eles. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Bom, cara, quando você decide fazer algo dessa magnitude, você é a primeira pessoa que se questiona se você não está ficando maluco, né? Porque é um pensamento incomum, foge do senso comum, e você naturalmente se questiona, cara, eu só posso estar ficando maluco, porque eu sou de uma geração, é considerada a geração X aí, né, que é dos nascidos entre 65 e 80, eu nasci em 79. Eu sou de uma geração onde eu aprendi que o importante era buscar estabilidade, buscar segurança, né? Porque meus pais vieram de uma geração anterior, eles eram mais ou menos desbravadores, meus pais são do Nordeste, se conheceram em Brasília, então eles tiveram um processo migratório aí dentro do Brasil para buscar se desenvolver, crescer e tudo e galgar na vida. Foi muito difícil, assim como boa parte da geração deles. E aí veio uma geração que a gente aprendeu a buscar isso, a buscar estabilidade, a buscar conforto, a buscar segurança, a construir patrimônio e tudo mais. E aí eu comecei a me questionar sobre isso. E a minha esposa veio dessa geração também. Na verdade, ela está na Y, que começa um pouquinho depois, né, de 81 a 96. Sou 2 anos mais velho. Mas essas duas gerações são gerações que buscam isso. E aí, sabendo que ela pensava dessa forma tradicional, falei, cara, eu já tenho os meus medos. Todos nós temos. Se vai dar certo, se não vai dar certo, se eu vou fracassar, etc. Se, vão me criticar, se vão falar mal de mim, se vão fazer piada, se etc. Então, tem um monte de medo, um monte de coisa que passa pela tua cabeça. Eu mapeei isso aí tudo, falei, cara, porque se acontecer isso, eu vou fazer isso. Então, eu me cerquei de situações do tipo, tá, se eu tô certo que eu vou fazer isso, os meus medos estão controlados, gerenciados, eu sei o que fazer. Agora, os medos dos outros vai ser mais difícil, porque todos os outros também têm medos. Não medos do tipo, você não é capaz. Podem até achar que você não é capaz, porque eles conhecem uma versão sua que nunca se apresentou dessa forma, que seria capaz de fazer isso. Mas aparecem outros medos do tipo, e agora, o que vai acontecer? Poxa, e a renda? E como é que vai ficar nosso padrão de vida? E etc. Tem medos financeiros e outros medos relacionados à saúde e por aí vai. Então eu sabia que tanto a minha esposa quanto meus pais, meu sogro, minha sogra, teriam os medos deles e nunca aprovariam isso. O que eu fiz? Eu assumi o risco. Por quê? Pelo relacionamento que eu construí com a minha esposa, eu sempre a apoiei em todas as decisões dela, profissionais e pessoais. Preciso fazer isso, fazer esse curso, bora, vai fazer. Preciso fazer a residência médica em São Paulo, vamos para São Paulo, a gente muda para lá. Quero mudar para o interior, as crianças nascerem no interior, porque lá é mais tranquilo e beleza, vamos para o interior. Aí chegou um momento que eu refleti sobre a vida, eu falei, agora eu preciso tomar uma decisão e agora eu vou buscar um apoio. Eu saberia que haveria resistência inicial, falei, eu vou assumir esse risco, mas eu entendo que com o tempo ela vai me apoiar. E foi o que aconteceu. Eu pedi demissão e não conversei com ela.
Eu lembro que a minha chefe, a Débora, tinha pedido para eu substituir ela, ela ia sair de férias. Eu já vinha com essa ideia martelando na minha cabeça há um tempão. Uma pessoa que eu imaginava que queria me substituir tinha pedido para fazer outra coisa, mudar de área. Eu falei, poxa, se eu não tomar essa decisão agora, eu não vou tomar essa decisão nunca. Quanto mais eu postergo, as coisas vão acontecendo. Então, eu preciso tomar essa decisão agora. Quando o projeto já estava estruturado, aí ela me pediu para substituir ela. Eu falei, Débora, precisamos conversar. Aí abrimos uma conferência, um vídeo, e eu falei, olha, eu vou embarcar num projeto pessoal, um empreendimento pessoal, e eu não posso falar agora o que é, mas eu quero me demitir. Eu sabia que a Kyndryl não podia me demitir porque tinha sido recém-formada de um spin-off, tinha uma... Como é que fala? A cláusula. Não podia demitir ninguém. Tinha um período de freezing aí, Estabilidade, né? tinha que aguardar até novembro, mais ou menos, e isso era em abril. Eu falei, eu não posso aguardar até novembro, porque se eu esperar para novembro para fazer algum acordo aí e de repente me mandar embora, eu já vou ter desistido dessa ideia, porque eu mesmo vou acreditar que é uma maluquice. Então, eu pedi demissão. Óbvio, deixei uma boa grana na mesa aí, mas eu estava certo que era um bom projeto, era uma boa ideia, e eu assumi esse risco. E aí eu conversei com ela depois de ter pedido demissão, óbvio que foi impactada, teve os medos, como eu imaginava que tinha, mas eu já estava preparado para boa parte dos medos dela, e eu sabia que com o tempo ela ia me apoiar, e foi o que aconteceu. Vocês continuam casados? Sim, eu só fiz isso. Eu só fiz então isso deu porque era. Deu certo. Se fosse outra pessoa, talvez eu não fizesse. E assim, essa relação de confiança, podem até questionar, pô, se tem uma relação de confiança, você devia ter falado para ela antes. Poderia, mas eu conhecendo ela, conhecendo como funcionava a cabeça, obviamente ia ter resistência e muito provavelmente eu teria desistido. Então, eu tive que assumir esse risco. E pelo fato de você ter toda essa parceria ao longo do tempo, ter suportado ela em todas as decisões, eu sabia que ela me apoiaria. Não foi fácil, não é um processo fácil, exige muita abdicação, né? Tem muita disciplina em tudo, da minha parte, e a minha ausência em alguns momentos com a família, principalmente em viagens. Eles fizeram 2 viagens longas, onde eu não pude participar. Tinha os eventos noturnos, sociais, com os amigos e tudo, eu não deixava de ir, mas eu voltava mais cedo. Mas a minha participação com a família melhorou demais, aumentou. Eu fiquei mais presente em casa do que eu era antes. Então tem seus prós e contras, e a gente sai muito mais fortalecido desse projeto, porque muito mais unido. Eles viram também o que era, o que foi. Era um projeto de vida, não era uma aventura. É uma mudança de rota. É um projeto de mudança de rota, mostrar que existem caminhos alternativos. Né? Eu decidi mudar o GPS da minha vida. O GPS estava apontando para cá, eu simplesmente falei, recalcular rota. E aí comecei a ir para cá. E eu ainda estou nesse processo, isso não acabou. Acabaram as maratonas, dia 28 de agosto de 2023. E eu estou, neste momento, trabalhando este novo momento, né? Então é uma construção, eu estou no meio desta construção, eu acredito nesta história, e eu acredito que, quem sabe, né, num futuro próximo, possa servir de inspiração para outras pessoas. Mas só o tempo vai dizer o que vai acontecer. Com certeza vai ser uma inspiração, não tenho dúvidas. Rui, você ia falar alguma coisa? Então, antes de você contar o que é a cena dos próximos capítulos, acho que todo mundo está interessado, conta um pouquinho. Você tem várias mídias sociais onde você mostra o seu dia a dia, como é que você se preparava, mas conta um pouquinho, um perrengue grande que você tenha tido. Eu sei que você se lesionou, você todo dia, não pôde parar. Teve dia que você correu, acho que 2 maratonas, em menos de 24 horas. Conta um pouquinho para a gente isso. Bom, num processo como esse, num projeto como esse, um projeto grande, tudo pode acontecer, né?
ainda mais num projeto de vida. Então, eu mapeei os riscos, eu sabia que existia risco de lesão, e eu treinei caminhada, justamente prevendo a possibilidade de poder caminhar ao invés de correr. Lógico que eu não esperava caminhar. Só que teve um momento ao longo aí das 365 maratonas que foi necessário caminhar. Na maratona 143 eu senti uma forte dor na virilha, uma dor diferente das que eu já estava habituado, porque você aprende a conviver com a dor, são muitas dores musculares que aparecem, você aprende a conviver com elas, óbvio que tem todo um processo de recuperação para minimizar isso, mas essa dor era muito forte na virilha direita, e eu decidi caminhar. Estava no quilômetro 35, eu falei, vou ter que caminhar os próximos 7 quilômetros e pouco para chegar em casa. Chegou um momento que eu não conseguia nem caminhar mais, estava mancando. Esse foi o pior dia, esse foi o dia que eu falei, será que vai acabar aqui? Não é possível que eu larguei tudo para acabar aqui. E aí cheguei a duras custas, cheguei em casa, passei na farmácia antes, tomar um anti-inflamatório, consegui chegar em casa, acionei a equipe médica. Aí decidimos como é que faria. Normalmente, uma pessoa nessa situação, os médicos falam, olha, repouso. Falei, não tem repouso. Se eu parar, acabou o projeto. Posso parar um dia. Então, a gente decidiu fazer uma recuperação ativa. Nesse período da 143, eu ainda corri, voltei a correr. No dia seguinte, eu já estava correndo novamente. Só que aí na 150 apareceu de novo, só que no quilômetro 6 eu tive que caminhar 36 quilômetros. Eu falei, bom, se apareceu de novo porque o negócio está ruim, agora a gente vai dar um passo atrás, vamos fazer uma recuperação ativa, então ao invés de correr, eu vou caminhar nos próximos 5 dias. Então, das 150 até a 155, eu caminhei 100% do tempo, então aquilo que eu conseguia fazer em 4 horas e pouco, eu passei a fazer em 7, 8, 9, 10 horas. A maratona mais longa demorou 10 horas e 21 minutos. E então era mental, meu foco sempre foi um dia de cada vez. E aí, como era esperado lesão, eu falei, cara, vamos seguir em frente. E assim foi, fui voltando depois gradativamente a correr, intercalando caminhada e corrida. E aí deu certo, depois de um mês eu estava correndo 100% novamente. Esse foi a principal lesão, o momento mais crítico do projeto, mas eu também passei por 3 quadros de diarreia, o principal deles demorou 5 dias. Nesse período eu precisei correr na parte da tarde, foi o único momento do projeto que eu corri na parte da tarde, até para logo que eu decidi fazer isso, né? Eu tenho um período maior de sono e de recuperação do organismo, recuperar a flora intestinal, porque o volume é muito grande. O combustível é a alimentação, né? Igual um carro. O carro só vai longe se ele tiver combustível. Meu combustível era o alimento. Se o alimento que eu consumia eu não conseguia reter os nutrientes, eu tinha que gerar energia de alguma forma. Então, o corpo vai buscar outras fontes de energia. Se ele não encontra na alimentação, ele vai onde? Vai na musculatura. Massa magra. E aí, eu perdi em 5 dias 4 quilos. Nesse período, o corpo entra em catabolismo, ele vai gerando energia e tudo. Aí a gente conseguiu conter esse processo, e aí eu fui gradativamente, levou 3 dias para voltar a correr na parte da manhã. Então, vamos supor que eu começava às 3 horas da tarde, terminava lá às 20 horas, 5 horas depois. Aí eu fui voltando, aí comecei a correr um dia 1 da tarde, depois meio-dia, depois às 10, aí às 8 e voltei para o horário normal. Então teve um dia que eu corri 2 maratonas no mesmo dia. Eu terminei uma por volta das, sei lá, 3 horas da tarde e comecei outra no dia seguinte cedo e terminei bem antes. Então, dentro de um espaço de 24 horas, eu tinha feito 2 maratonas. Então, essa foi outra situação. Caramba. Também tive fascite pulmonar. Eu ia te perguntar, né? Eu vejo que você fez um planejamento de tudo, né? Realmente usou aí toda a sua experiência, talvez, do mundo corporativo para fazer planos. Como é que foi o seu planejamento em termos de alimentação? Você mudou alguma coisa na alimentação? E também indo nessa, o teu plano de exercícios, de musculação, como é que foi isso? Bom,
Bom, a alimentação sempre foi um desafio, né? Acho que foi o principal desafio, ajustar a alimentação, porque no primeiro terço do projeto eu continuava emagrecendo. E o volume de comida é muito grande, 5.600 calorias por dia. Então é muita comida. E chega uma hora que você não aguenta comer mais. Então a gente teve que ir ajustando, colocando suplementação, tudo para hipercalórico, mega mass, para chegar no volume de calorias necessário. Mas isso a gente foi ajustando ao longo do tempo. Até chegar lá demorou, passou da metade do projeto. Teve os quadros de diarreia e tudo. Aí a caminhada me mostrou que eu gastava menos caloria, que aí eu conseguia manter o peso, guardar um pouquinho. Aí quando eu retomei pós-lesão, eu retomei num ritmo mais lento, isso me ajudou a manter o peso, mantendo a alimentação. Mas ao longo do projeto a gente sempre foi ajustando a alimentação, eu ia sempre passando feedback para a nutricionista, ela ia ajustando, eu seguia a risca ali, tentava seguir a risca todo o plano alimentar. Juntos decidimos colocar hipercalórico, porque eu não estava aguentando mais só comer comida, né? A alimentação é baseada em 60% carboidrato. O que é o carboidrato? Arroz, feijão, macarrão, batata doce. Então, esse é o carboidrato. Proteína, carnes diversas, carne vermelha, branca, peixe, ovo e gordura, 10%. Então, proteína 30, carbo 10, carbo 60. Então, era isso. Ao longo das maratonas, eu precisava ingerir também açúcar, né, que é carboidrato. Então, gel, bananinha, mel, rapadura. Isso é uma fonte de carboidrato rápida, de rápida absorção. Precisava consumir ali 93 gramas de carbo por hora. Para o corpo ter essa fonte de energia e não buscar na musculatura, porque era um processo contínuo. No dia seguinte eu tinha que correr novamente 42 quilômetros. E eu tinha uma preocupação de não usar só gel, não sabia o efeito dessa química, né, no corpo, então eu busquei coisas naturais também, mel, rapadura, bananinha, banana também tem potássio, repõe sais e tudo mais. E eu sempre fui acompanhando também com exames de sangue, a cada 2 meses, verificando como é que estavam os níveis de glicemia, insulina, hemograma completo, testosterona, sais. Então, todos os parâmetros, tinham 47 exames de sangue, 14 tubos de sangue lá. Quando dava, sobrava um pouquinho de sangue, a gente ia correr depois. Para fazer a energia. Então, você tinha uma baita equipe, né? Te Olha, eu tinha apoiando, né? 12 profissionais, tinha nutricionista, tinha psicóloga, até para saber se eu não estava ficando louco. O dia que eu cheguei para conversar com a psicóloga, eu falei, olha, eu vou fazer isso aqui. Ela gostou. Eu falei, meu, essa nega é mais doida que eu. E aí, tinha, então, nutricionista, psicóloga, preparadora física, fisioterapeuta, 2 ortopedistas, cardiologistas do INCOR, minha esposa dermatologista, tinha também 2 treinadores de corrida, tinha endócrino, então era uma equipe multidisciplinar. No início eu achava que esse seria o maior desafio, né, integrar essa equipe, fazer com que essa equipe trabalhasse de forma integrada, porque são profissionais que sempre estavam acostumados a trabalhar isoladamente. Então a experiência também de ter trabalhado na IBM, na Kyndryl, gerenciando equipes multidisciplinares, foi importante, né, para reunir esse time em torno de um objetivo comum, independente das especialidades. E eles sentiram isso também? Essa equipe, o pessoal que não estava acostumado, eles perceberam que tiveram o benefício de trabalhar em equipe, eles sentiram que isso estava acontecendo? Sim, isso leva um tempo, né? Não é algo que acontece da noite para o dia. Então, eu montei um grupo no WhatsApp, até para ir atualizando todos ao mesmo tempo do que acontecia. Pedia para a nutricionista compartilhar lá dentro do grupo as avaliações nutricionais, tudo que estava acontecendo comigo. Eu compartilhava também exames de sangue. Aí, na época da crise, né? Da lesão, gestão de crise pessoal ali, né? Lesão, pai, vai fazer. Então, compartilhava ali, galera do time da ortopedia, e aí, o que vocês recomendam, o que a gente vai fazer? Fisioterapia, agora a fisioterapia vai ser intensa, departamento médico, né? Vamos lá fazer fisioterapia, liberação miofascial, recuperação ali, fortalecimento também estava ali, então a Gisele, preparadora física, e todo mundo conversando, a fisioterapia falava, ó, tem que fazer esse tipo de exercício, a gente ia lá e focava nesse tipo de fortalecimento para essa região, para fortalecer ela e aliviar as dores. Então, o trabalho foi acontecendo ali, todo mundo compartilhando, e com o tempo as pessoas também vão ganhando confiança, porque
é tudo muito novo para eles. São profissionais comuns, como a gente sempre foi. Óbvio, cada um na sua especialidade, mas ninguém nunca tinha trabalhado com algo dessa magnitude. Então, eles também tinham os medos deles. Poxa, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? E se esse cara, e se acontecer alguma coisa com esse cara, pô, vai ferrar minha carreira? Então, eles também tinham os medos deles, eu tinha que transmitir confiança para eles, eu tinha que deixá-los tranquilos. E essa confiança, ela foi crescendo cada vez que o projeto ia avançando. Quanto mais eu evoluía nas maratonas, isso ia dando uma resposta para a própria equipe, falando, cara, tá dando certo, ela tá conseguindo, puta, que legal. Aí as pessoas vão naturalmente se sentindo mais motivadas, e gostando do trabalho. No início, todo mundo compra a ideia do tipo, beleza, vamos ver no que vai dar, vamos ver onde vai chegar. Na hora que você ultrapassa o ponto dali de incógnita, isso vai gerando uma confiança mútua ali, e a partir daquele momento a galera abraça e se sente feliz de estar fazendo parte. Qual foi o momento dessa virada, assim, que você sentiu que estava tudo para dar certo, você já tinha passado os maiores problemas, a equipe estava toda afinadinha? Quanto tempo faltava para terminar isso? São vários momentos, né? Você passa dos 30 dias, aí você já quebra alguns paradigmas do tipo, fiz 30 maratonas consecutivas, mais de 1.000 quilômetros. Aí, você chega na maratona 100, caramba, mais de... Pô, isso é uma realização, é um estímulo, né? Você está indo o que você está fazendo, você está conseguindo. Aquela dúvida e aquela descrença geral, né? Porque a grande maioria das pessoas vendo isso fala, é impossível, não dá. A partir do momento que você passa de alguns pontos, você chega na maratona 100, você fala, já é um grande feito, mas ainda falta 265, tá longe pra caramba. Aí você chega na 200, mas ainda falta 165. Aí, na hora que você passa da 300, você fala, agora falta só 65. Aí muda, né? Muda a chave. O 65 agora parece pouco, né? Então, a montanha é diferente, né? Nesse momento. Diferente. Então, foram vários momentos e o período da lesão foi o período mais crítico para todos, né? E quando a gente conseguiu superar juntos aquilo ali, voltar a correr, poxa, para todos eles também foi uma realização, né? Do tipo, estou participando de algo aqui que, poxa, é superação, ok, vamos acompanhar de forma, com responsabilidade, nunca foi algo irresponsável, por isso que tem uma equipe multidisciplinar, por isso que faz exames de sangue, por isso que tem acompanhamento do INCOR, por isso que tem ortopedista, tem fisioterapeuta. Em nenhum momento eu queria correr o risco de colocar o meu corpo em risco de ter uma sequela, em risco de ter um risco de vida, né? Hugo, eu tenho uma pergunta para você. Uma das fases, só para completar isso que você falou, você correu uma maratona por dia no ano todo. E tinha uma piada pronta que você acabou com ela. Se fosse ano bissexto, você não ia conseguir. E você, na segunda-feira, depois que você fez tudo aquilo, eu estava ouvindo o jornal na TV, o cara da IPTV falou assim, ele fez esse feito e hoje que ele venceu, né, ele correu mais uma maratona. Foi isso mesmo? Isso já estava planejado, porque o belga fez 3,65 na Europa, né, correndo em 8 países. Logo depois que eu pedi demissão, em abril, 18 de abril de 22, já vinha treinando por conta, estava começando a montar a equipe e tal. Em maio eu descobri que tinha um britânico fazendo isso. Já estava na maratona 90 e tanto, 100 e pouco. Eu falei, não acredito, cara, que esse cara tá fazendo isso. Eu pedi demissão e esse cara tá fazendo isso. E agora? Aí eu fui acompanhando, aí troquei mensagem com ele, mandava mensagens primeiro pelo Strava lá, pelo Facebook, e aí depois na página dele, ele deixou o telefone, aí eu adicionei ele no WhatsApp, aí comecei a trocar mensagens com ele e tudo, e falei, cara, eu vou começar essa loucura aí também, olha aqui, eu estou me planejando, que bom que eu descobri você e tal. Aí ele me deu várias dicas, a gente ficou amigo e eu mandava incentivos para ele, depois ele mandava para mim também, aí quando eu comecei ele já estava bem avançado, foi bem divertido. Ele fez um ano?
Ele fez um ano, ele fez 365, ele arrecadou 1 milhão de libras lá. Na Europa eles costumam fazer isso para doação, né? Então ele arrecadou 1 milhão de libras para 2 instituições de combate ao câncer. Aqui eu decidi não fazer nesse formato de arrecadação, eu decidi mais doar o meu tempo mesmo, né? Para a ciência, para a medicina, para o esporte. Fiz alguns eventos comemorativos, Maratona 100, 253 e 365, onde a gente arrecadou alimentos e doamos aí mais de meia tonelada, quase meia tonelada, quase 750 quilos aí de alimentos, doamos para pessoas carentes, para Lados Velhinhos, para a Fundação Casa, para o órgão de solidariedade aqui do governo de Americana, para ajudar famílias carentes. Então, foi esse o formato. O processo de contribuição para a ciência está em andamento. Eu não posso falar onde vai ser publicado ou o que eles vão tentar, mas eles estão buscando fazer uma publicação de renome internacional aí sobre o feito. Tem todas as avaliações cardíacas, avaliações ortopédicas. Eu fiz ressonâncias magnéticas das articulações, né, membros inferiores, quadril direito e esquerdo, tornozelo direito e esquerdo, joelho direito e esquerdo, pé direito e esquerdo. Então tem imagens do antes e do depois. E, impressionantemente, as imagens após a conclusão das 366 apontam melhorias em situações que eu tinha antes de começar. Caramba! Tá? Assim, óbvio que quando você faz uma imagem, um trabalho de imagem desse, se você for fazer uma ressonância magnética hoje, o laudo que sai ali, ele vai falar que você tem um monte de coisa. O laudo é assustador, né, para um leigo. Só que são coisas naturais do processo de envelhecimento do nosso corpo que uma pessoa de 40, 50 anos apresenta nessa idade. Então, o que eu tenho hoje que aparece nas imagens é compatível com a minha idade, e quando você compara o antes e o pós está melhor que o antes. Então, o que isso mostra também, né? Aquela preocupação que tinha com articulações e tudo mais, ela existe, é importante, mas quando você faz um trabalho de base, um trabalho de fortalecimento, um trabalho integrado, você minimiza esses riscos. Quem absorve o impacto é a musculatura, não é a articulação. Não são as articulações. Óbvio, se você tiver uma musculatura despreparada, aí suas articulações vão sofrer. Tá? Eu tenho uma pergunta para você. Diferente das outras entrevistas, você tem uma situação bem peculiar. Você começou com o teu projeto, né, tua família embarcada, a tua equipe multidisciplinar, só que com o tempo, né, ele deixou de ser uma coisa assim muito pessoal, só você fazendo o teu trabalho, ele começou a ganhar notoriedade. Então as pessoas começaram a de repente te reconhecer na rua. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se teve alguma situação que você percebeu, poxa, o pessoal estão me observando, estão me apoiando, se teve alguma situação engraçada que você passou. E todos os colegas, né? E todos os colegas também de trabalho dando força no Instagram e tudo mais. Quer dizer, como você sentiu essa rede de apoio aí psicológico? Cara, foi muito bom. Assim, eu sabia que no início haveria muita resistência, descrença, porque é algo atípico. E de fato existiu. Muita gente se afasta de você, muita gente comenta, né? Muita gente faz aposta de quando você vai quebrar. Naturalmente, quando você vai evoluindo, né, progredindo, isso vai inspirando e motivando outras pessoas. Então, ao longo do projeto, em determinados momentos, muita gente veio para participar, muita gente se sentiu inspirada, porque elas não olhavam só o correndo, aquilo ali passava uma série de mensagens, né? Como eu comentei no início, sobre disciplina, sobre acreditar em você, superação, autoconhecimento, foco, resiliência, uma série de coisas que a pessoa olhava aquilo ali e acabava puxando para a vida dela, né? Seja no trabalho, seja na vida pessoal, falando, porra, isso é inspiração, eu preciso sair de repente do sofá e começar a caminhar. Se esse maluco tá correndo 42 km por dia, porra, deixa eu levantar aqui e fazer uma caminhada, deixa eu correr 5 km. E eu percebia isso, esse retorno eu ia tendo através das redes sociais,
inúmeras mensagens, e também nas ruas, muita gente vinha me acompanhar, vinha correr junto, que fosse 5, 10, 21, muita gente veio correr uma maratona pela primeira vez junto comigo, mais de 300 pessoas correram uma maratona comigo ao longo dos 365 dias, tá? Mais de 5 mil pessoas se juntaram a mim aí, aqui americana, estou considerando só americana, ou as maratonas individuais que eu fiz em outras cidades. Mais de 5 mil pessoas me acompanharam aí nas ruas em determinados momentos. Muita gente correndo pela primeira vez, saindo do sedentarismo, e é isso, né? Incentivar a prática esportiva. Pessoas que vieram de outros estados, cara, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, pegavam um avião ou vinham de carro aqui só para correr e depois voltava para a cidade deles. Isso não tem preço. Então, isso me mostrava que eu estava no caminho certo. A questão de crescer a visibilidade nas mídias sociais ou na mídia tradicional, isso foi gradativo, né? Conforme foi evoluindo, foi crescendo a visibilidade, número de seguidores. Eu usei a principal plataforma que eu usei foi o Instagram. E também sempre postei lá no Strava. Mas também tem aí YouTube, TikTok, de forma mais tímida, foquei mais no Instagram. E nos veículos tradicionais, eu tinha uma assessoria de imprensa, isso fez parte da estratégia lá atrás, né? Eu contatei eles antes mesmo de começar o projeto, que veio na minha cabeça, cara, de repente eu acho que eu vou precisar de uma assessoria de imprensa, não sei como vai ser, como que é a dinâmica, esses caras têm mais experiência, eu vou estar correndo, eles conseguem me ajudar nos bastidores e tudo mais, e já que o propósito é inspirar pessoas, mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis, eles podem ajudar a levar essa mensagem aos veículos tradicionais, e assim foi. E com o tempo, esses veículos foram criando a vontade de falar sobre o projeto, de falar sobre corrida. Então, até chegar ao Fantástico, acho que foi o ápice aí, né, no último dia, no dia 27, saiu no Fantástico uma matéria de 6 minutos falando sobre corrida de rua. Quanto tempo a gente não via isso num veículo desse? E passou nos principais, passou no Domingo Espetacular da Record, uma matéria de 11 minutos, passou no Band Esporte Clube, TV Tati, afiliada da Record, aqui no interior, RedeTV, CNN, e nos principais veículos impressos aí também, né, Estadão, Folha, Globo, outros e demais jornais, além de revista, GQ. Então assim, eu estou feliz com a repercussão, e foi algo que foi acontecendo naturalmente. Eu lembro de ter visto um meme teu lá, que era o Forrest Gump de Americana. Você chegou a ver isso também, né? Teve um determinado momento, criaram um GIF lá e colocaram, então eu me divertia com isso. Foi você ou foi o pessoal que estava animado ali e criou? Você nem ficou sabendo? Não, um grupo mesmo, ontem um grupo de staff, assim, vários amigos se voluntariaram também a estar comigo, né, nessa jornada. Ganhei vários novos amigos também que se inspiraram com essa jornada e entraram para o time de staff, que era formado por pessoas que se voluntariavam e usavam e me acompanhavam no tempo que eles tinham disponível, né? Então, vinham para correr os 5 quilômetros ou acompanhar de bike, e ali eu compartilhava com eles tudo, fotos, link, né, para me acompanhar nessa jornada. Acaba gerando todo engajamento com eles. Você disse que a maratona mais longa foi 10 horas e pouco, a mais curta foi quantas horas? 3 horas e 50 minutos. 3 horas e 50, caramba. No Rio, é um ótimo tempo, né? Eu não corria para performance, eu não tinha essa meta de correr para performance, tá? Até porque é um processo contínuo. Você vai para uma maratona, às vezes você vai para performance, você quer bater sua meta e tal. Sim. Eu fiz, das 365, 58 maratonas eu fiz sub 4 horas. Sendo a mais rápida aí, acho que 3 horas e 50. Mas o meu objetivo era manter a frequência cardíaca ali na Z2, que é uma zona de frequência cardíaca confortável, de ultramaratonista aí. Que assim, até a maratona 140 eu mantinha ela abaixo de 140 a média, 140 batimentos por minuto. Com a lesão, eu tenho um aprendizado também, que eu não precisava correr para 4 horas, eu podia correr para 4 horas e meia. E quando eu reduzi para 4 horas e meia, 4 horas e 20, a frequência cardíaca média ficou abaixo de 130.
que ajudou também a manter o gasto calórico, reduzir o gasto calórico, manter o peso. Então, esses foram alguns aprendizados. O objetivo não era performance, era resistência, um projeto de longo prazo, e tudo se conversa. A preocupação não era só a frequência, mas a frequência a gente sabe que regula várias outras coisas, mas junto a isso, fortalecimento, alongamento, de manutenção, alimentação, hidratação, sono, processo de recovery é fundamental. Todo dia que eu chegava da maratona, precisava entrar numa banheira de gelo. O gelo é um anti-inflamatório natural, ele paralisa ali qualquer processo inflamatório, mas não sozinho ele não faz nada. Então precisava me alimentar bem, a disciplina na alimentação, na hidratação, no sono, precisava dormir pelo menos 6 horas por dia para o corpo se recuperar. Esse era o momento de recuperação. Então, disciplina, cara, principal. Se tivesse que resumir este projeto em uma palavra, a palavra é disciplina. Uau! Gente, eu tenho certeza que estão curtindo muito esse papo inspirador e com muita disciplina, né? Muito aprendizado aí com o Hugo Farias, o Forrest Gump de Americana, como mencionou o Michel, né? E galera, fique à vontade aí de seguir a gente no YouTube, de dar seu joinha, de fazer seus comentários, de compartilhar com seus amigos, né? Parentes, vizinhos. A galera que gosta muito de saúde, de exercício, de repente o podcast de hoje tem tudo a ver, né? Fique à vontade de compartilhar. E nas mídias sociais também, se você segue através de uma plataforma só de áudio, siga a gente na sua plataforma preferida, né? Agora, Hugo, voltando para você, cara, você já falou um monte de situação aí complicada, mas você entrou em pânico em algum momento? Não. Não? Em nenhum momento. Em nenhum momento eu pensei em desistir, em nenhum momento entrei em pânico. Assim, o momento mais crítico foi o momento da lesão, na Maratona 143, ali eu ali me abalei mentalmente, né? Ali eu chorava sozinho, caminhando ali na Avenida Brasil, principal avenida da cidade. Eu falava assim, pelo amor de Deus, será que vai acabar aqui, cara? Eu não larguei tudo para acabar aqui, não é possível. Aí tive que me recompor, Pode, né? tive que me recompor mentalmente e acionei a equipe e falei, galera, aconteceu isso, deu ruim, precisamos ver o que dá para fazer aí, preciso estar apto para dar sequência no projeto no dia seguinte. E assim foi, conversamos e tudo. Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça desistir, em nenhum momento passou pela minha cabeça uma situação de pânico. Quando você se coloca numa situação dessa, onde você explode a ponte, cara, eu explodi a ponte, não tinha volta, né? Assim, é só ir para frente. Tinha plano B? Tá, beleza, tem um plano B, mas eu mantive ele lá 7 palmos do chão. Se desse qualquer coisa errada, beleza, volta pro mercado. Mas eu falei, cara, eu não quero esse plano B, não foi para isso que eu saí, eu não tô largando tudo para ver se vai dar certo, vai ter que dar certo. Então, vamos embora, vamos para frente e segue o jogo. E esse tipo de atitude, convicção, é que eu acredito que faz muito a diferença, né? Não é ver se vai dar certo, como você falou, vai dar certo, já deu certo, né? E agora falando em dar certo, uma coisa que me chamou a atenção, né? Você montou uma equipe disciplinar, com um monte de gente, com estrutura. Como é que foi o planejamento financeiro disso tudo? Para você ter essa equipe e se manter, logicamente, durante esse período. Sim. Não, eu fiz uma estimativa de custos, não é? Óbvio que eu negociei com todos eles alguns valores, tinha custo da assessoria de imprensa, tinha custo da equipe de produção que eu contratei também para gravar vídeos e fazer criativos de rede social, né? Para posts, teve custo do Encore não foi gratuito, teve um belo custo, Encore, até porque eu imaginava que fosse gratuito, mas por ser uma grande instituição. Mas eu também entendo que era um risco muito grande para eles. Alguém que bate lá na porta e fala, olha, eu vou correr uma maratona por dia. Tá bom, vai conseguir sim. Qual o seu currículo esportivo? Eu corri uma maratona até hoje. Aí, quem que vai acreditar, né? Então, na hora que eles apresentaram a conta, eu entendi, a gente negociou, revisamos algumas coisas, falei, dá para reduzir isso aqui eu posso fazer pelo plano de saúde e tal, não sei o quê. Como eu saí da empresa, não tinha mais plano de saúde, então eu tive gasto também com plano de saúde, tudo, o carro da empresa não tinha mais, então optei por alugar carro ao invés de comprar. Não tinha salário mais? Não tinha mais salário, mas eu tinha uma grana guardada.
Pela primeira vez eu vou falar sobre isso, vocês vão ter o privilégio de ser aqui no podcast de Aê, vocês. Que grana que era essa, né? A minha previdência privada, aquilo que eu juntei durante 22 anos, eu ainda estou usando ela para construir esta nova história, construir esta nova jornada. Eu esperava, ao longo do projeto, gerar algum ganho financeiro, sim, através de parcerias, patrocínios e tudo mais, mas isso não aconteceu. Não aconteceu por N motivos, são vários aprendizados aí ao longo dessa jornada. Dentre eles, o timing, né? Como eu comecei no segundo semestre de 2022, as empresas fazem provisão de budget no ano anterior, né? Budget de marketing, essas É coisas. isso mesmo. Eu já entrei num momento tardio onde as principais parcerias já estavam formadas, as empresas já tinham suas apostas, as agências de marketing também já tinham suas apostas em atletas, influenciadores e tudo mais. Então, 2022 eu já não conseguiria mais. Fiz acesso a várias empresas, mas sempre não dá, tá, não tem budget, etc. Então, era um momento também de construção da clínica da minha esposa, ele ia mudar para uma clínica nova, então tinha toda essa instabilidade, toda essa ansiedade e tal. Não era um momento propício, mas enfim, se não fosse naquele momento, não seria nunca. Se eu esperasse, provavelmente não seria nunca. Então, teve que acontecer. Foi um ano de eleições, possível mudada de governo, isso se concretizou. Então, isso gera também uma apreensão no mercado. Ou foi também um ano de Copa do Mundo, dificultou conversas também com patrocinadores. Então, quando eu percebi que a energia que eu ia ter que gastar para conseguir patrocínio ia ser muito grande, cara, eu ia me frustrar, ia me desmotivar. Como eu estava preparado financeiramente para tocar os custos do projeto e eu consegui minimizar, de certa forma, boa parte desses custos, eu falei, cara, eu vou tocar o projeto, vou tocar o dia a dia da família, a grana que eu tenho dá para fazer isso. Se aparecer alguma coisa ao longo do projeto, vai ser bom. E assim foi. Consegui firmar alguns apoios, sim, ao longo do projeto, que reduziram alguns custos. Patrocínio ao atleta é muito difícil, principalmente para o atleta amador, né, como eu. Boa parte da verba vai para atletas profissionais, que é o mercado de alta performance, né, que é o que gera atenção e tudo mais. Por mais que o meu projeto estivesse gerando uma grande visibilidade, eu ainda sempre fui um atleta amador. Consegui patrocínios para os eventos que eu fiz, eventos comemorativos, Maratona 100, 250 e a 365. Então, tive excelentes apoios aqui de patrocínio para esses eventos. Empresas que entraram com recursos financeiros, inclusive para a última maratona, para a Maratona 365, para a realização dessa maratona, apoio da prefeitura, apoio, poxa, de todo mundo aqui, cara, da Guarda Municipal, Militar, Polícia Militar, Secretaria de Esportes, várias empresas. Então, assim, para essas situações foram muito positivas, sim, mas você me fala assim, Hugo, você ganhou dinheiro com o projeto? Não ganhei. O que eu espero ter retorno é agora, né? Porque aí vem a próxima etapa dessa jornada, que é a continuidade dessa mensagem, de levar essa mensagem sobre acreditar em você, sobre acreditar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis, sobre acreditar que nada é impossível, sobre disciplina, superação, enfim, motivar equipes, sejam equipes de venda, equipes back-office, equipes das empresas, quanto ao senso de propósito, enfim, de todas essas mensagens aí que o projeto carrega. Hugo, você criou uma marca. Não sei nem qual seria a marca, mas é Hugo Farias, todo mundo conhece hoje. Uhum. Você tem uma marca. Isso eu lembro que você, nas suas lives, você falou que você está começando uma transição para um outro caminho, é o que você falou agora aí. E você agora tem uma marca. Sim. Onde você vai colocar essa marca? Qual é o seu plano agora? Tem como já dizer para a gente? Exatamente, eu criei uma marca, né? O meu primeiro empreendimento, um empreendimento pessoal, a construção de uma nova marca. Eu busco levar essa mensagem, que eu acho que o que eu fiz conecta muito com o mundo corporativo. A gente mesmo, dentro da IBM, dentro da Kindle, a gente sempre fez cursos de aperfeiçoamento e assistiu palestras motivacionais.
E o retorno que eu tenho tido das pessoas é que, poxa, é uma história inspiradora. Então, eu estou transformando isso num produto, né, num serviço. Tenho conversado já com várias empresas, criando um pipeline. Aí vem a minha experiência também do período de IBM Kyndryl, né, montando um pipeline de oportunidades junto a empresas. Eu pretendo ter não só renda através de palestras, né, mas algumas fontes de renda. Como você falou, eu criei uma marca, então tenho produtos, camisetas, bonés, vou ter agenda, estou trabalhando num livro, então eu vou registrar tudo isso num livro, então que deve ficar pronto aí. Eu gostaria de finalizar de ter ele concluído até o final do ano, mas está muito próximo. Mas já tem uma pessoa que está me ajudando com isso, a escrever o livro. Então, estou firmando algumas parcerias também com empresas locais. Esse é um grande aprendizado que eu trago do projeto, né? Não adianta você bater na porta de grandes, bater na porta da Nike, da Fila, da Mizuno, enfim, dos grandes esportistas, de grandes empresas. Trabalha com quem está mais próximo a você. Você consegue gerar muito mais valor e é tudo sobre relacionamento, né? Parcerias, vendas, são tudo com base em relacionamento. Era a nossa vida aí, relacionamento com o cliente, a construção, isso leva tempo. Mesmo sabendo disso antes de sair da IBM, você vai aprendendo isso ao longo do processo também. É tudo sobre networking, relacionamento. E quando você consegue gerar valor, criar valor, essa troca, aí você firma essas parcerias. Então, eu pretendo firmar essas parcerias dentro dessas próximas semanas. Já estou trabalhando num pipeline de palestras. Pretendo ter também uma parceria com uma empresa específica de palestras, e aí ela cuidar dessa dinâmica e fazer todos os agendamentos. Assim, não é nada sozinho, eu sempre tenho uma rede que caminha comigo, né? Foi assim na execução do projeto, com uma equipe multidisciplinar, com um time de staff, com assessoria de imprensa, com equipe de produção, e vai ser assim daqui para frente, com parceria com a empresa que vai me ajudar com o livro, com treinamentos em coaching, novas coisas vão surgir aí também, outras frentes, e é isso, sempre buscando aí essa nova realidade dessa marca que foi construída através de um projeto de impacto. Você coletou ao longo desse processo uma série de informações. Eu me lembro que até a planilha de tênis, né, para você poder saber as marcas, os modelos, o quanto que já tinha girado cada tênis até ele ficar velho, ou sei lá como é que era o critério. Mas você não consegue, as marcas de tênis não se interessaram em ver em saber desse resultado, porque isso é um resultado super interessante, até de ser publicado, né? Saber os tênis que renderam mais, que foram melhores, que você considera hoje, né, os tênis mais adequados para esse tipo de uso, né? Eu não sei, você também tem a roupa esportiva, os suplementos que você tomou, quer dizer, você tinha mapeado tudo isso, tudo planilhado. Como é que você pensa em usar essa informação toda? Está tudo mapeado, tudo planilhado, eu ainda não usei essa informação. Não pretendo usar essa informação com essas empresas, não. Acho que questão de tênis é uma questão muito pessoal também. Acho que as empresas, eu sei que muitas delas acompanharam, sabiam quem que eu era, ou passaram a me conhecer. Acompanharam nos bastidores, depende muito, né? Não sei o que se passou, se de repente viram mais como risco do que como oportunidade, ou preferiram, como teve essa questão do timing, preferiram manter as parcerias que já existiam. Enfim, eu ganhei, dos 27 pares de tênis que eu usei, ganhei 7, os outros 20 eu comprei logo mais difícil. Mas, cara, me abriu muitas portas. Eu tive contato com várias empresas de material esportivo, com marketing dessas empresas, com marketing de outras empresas também, de agências. Acho que foi essa etapa do projeto foi importante para eu conhecer como o mercado funcionava, né? Para alguém que veio estar construindo uma história nova do zero. Eu não tive tempo hábil também para conhecer o mercado antes de entrar nele. Você tem uma ligeira, você tem uma visão superficial. Você imagina que funciona de um jeito, depois que você entra nele, você descobre como que ele funciona. Hoje eu já sei melhor como é que ele funciona. Para um próximo desafio, eu já entro Gostei do próximo desafio. Agora tem que contar.
Não, esse ninguém vai saber até o momento certo. Hugo, Opa, então tem eu alguma ia, coisa, legal. eu ia falar um pouquinho em cima disso, né? Porque você, quer dizer, tudo que você fez é extremamente marcante, né? Uma ruptura, né? No rumo da sua vida. E como é que você se vê daqui a 10 anos, pós esse momento de hoje? Cara, eu me vejo inspirando outras pessoas a fazer algo diferente, a correr atrás do seu futuro, a buscar um propósito maior. É, eu acredito que isso conecta não só com pessoas da nossa geração, que de repente estão em busca de fazer algo diferente, mas não encontram um formato de fazer isso, ou a coragem necessária, ou a confiança necessária para fazer algo. Eu acredito que a minha história tem o potencial de, no futuro, mostrar que isso é possível. Tudo vai depender do resultado, né, dessa história, mas eu acredito muito nisso. Eu pretendo também ajudar muitas pessoas daqui para frente nisso, né? Em se tornar uma pessoa mais disciplinada, a compreender o que é um propósito, a confiar em si mesmo, a fazer mais que o combinado. Eu fiz a 366, porque o projeto era 365, mas tem um livro que eu usei para me preparar, que é As 17 Leis do Triunfo. As Leis do Triunfo, que são as 17 leis. Uma delas é criar o hábito de fazer mais que o combinado. Então, a 366 foi para fazer mais que o combinado. Então, tem uma série de características, atitudes, que eu acredito que eu consigo ajudar pessoas daqui para frente, e esse vai ser o meu foco. Então, eu me vejo daqui a 10 anos fazendo isso e impactando a vida de milhares de pessoas. Nossa, que legal essa sua resposta e é muito interessante, gostoso, viu, Hugo? A gente sente isso quando você fala, né? Sentimento de superação, de alguma forma de realização e de poder realmente impactar as outras pessoas. Muito legal isso, parabéns. Valeu, obrigado. E uma coisinha, né, em cima disso tudo. Você falou que teve muito aprendizado, né? Nessa jornada, enfim. Claro, cada dia você vai aprendendo uma coisa diferente. Mas tem alguma coisa que você faria diferente? Se você pudesse voltar no tempo? Eu não sei se eu faria diferente. Não, né, pelo timing, o momento que aconteceu, eu não sei se caberia ser feito diferente. Poderia ter esperado para começar, em vez de começar em agosto, começar em janeiro, ter um tempo maior para aprender o mercado, para me estruturar melhor, para ir atrás, enfim, poderia fazer isso, mas o que garante que eu não desistiria no meio do caminho? Tem uma série de sis que você pode parar, refletir e pensar, poxa, eu poderia ter feito isso diferente. Um aprendizado sim que eu faria, eu poderia ter estabelecido mais apoios logo de cara, logo no início. Eu não fiz isso porque eu achei que eu ia conseguir patrocínio, não consegui os patrocínios. Mas se eu tivesse conseguido apoios, de repente eu teria outras amarras, eu não conseguiria ser tão natural como eu consegui ser, teria que ter vários outros compromissos. Então, eu não sei se eu faria nada diferente, cara. Eu faria do mesmo jeito. Legal. Hugo, a gente está chegando ao final aqui, né? Esse papo aí muito gostoso. Eu acho que a gente poderia ficar falando mais horas, né? Que eu acho que vem um monte de insight, de coisa na cabeça, mas senão fica muito longo. E você gostaria de passar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu gostaria. Eu quero, na verdade, obrigado pela oportunidade. Assim, a mensagem que eu quero deixar é: acredita no teu sonho, independente do que você se propõe a fazer, independente do tamanho do teu sonho. Quanto maior ele for, quanto mais ele te assustar, melhor. Mas, óbvio, se planeje, mapeie os riscos e se prepara. E vá em frente, porque se você foi capaz de pensar nisso, cara, você é capaz de realizar. Busque as parcerias necessárias, cerque-se de pessoas boas, competentes. Não precisa ser o papa no assunto, não precisa ir atrás da referência no assunto. Você tem pessoas provavelmente ao teu lado, comuns,
igualmente competentes que podem te ajudar. Então, cerque-se dessas pessoas. Faça o planejamento, confia em você. Você vai ter medos, isso é natural. Estabeleça um plano para mitigar esses medos. Mapeie os riscos. Assuma compromissos. É importante não ter apenas o compromisso contigo mesmo, mas assuma compromissos públicos com outras pessoas. A partir do momento que você assume compromissos, você arrisca a tua pele, você descobre uma força que você jamais imaginou que você teria, entendeu? E vai em frente, que vai dar certo. Então confia na tua ideia, confia no teu sonho e executa, tira ele do papel e realiza. Manda ver, que legal. Isso sim com uma mensagem inspiradora aí para todo mundo, né? E, então eu queria te agradecer muito aí esse papo, Hugo Farias, realmente muito, muito interessante essa conversa. E agradecer também o Rui Cunha, o Jorge Lacombe, o Michel Girardes, que participaram desse papo com a gente. Tá? E lembrar a todos, né, que o Nada de Pânico é produzido por um time de profissionais sêniores do mercado, que tem como objetivo justamente compartilhar conhecimento, inspirar as pessoas, aprender, ensinar, sonhar, enfim, fazer um monte de coisa diferente. E aí, aqui terminamos, né, o episódio de hoje do Nada de Pânico. Lembrando que a gente tem sempre um episódio novo toda semana, então siga a gente no YouTube, siga a gente nas suas plataformas de podcast. Se quiserem seguir nossa página do LinkedIn, Nada de Pânico, a gente está no Instagram também, com Nada de Pânico Team, então fique à vontade aí de mandar seus comentários. E um grande abraço a todos, né? E vamos de nunca é tarde, porque afinal a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal. Saúde e paz. Valeu. Abraço a todos. Tudo bom, Hugo. Valeu.